O mundo é um palco. Imagina que nele tem uma padaria e você está na fila para pagar o pão. Tá na fila. Quem é você na fila do pão? Bom, vamos lá, né, gente? Eu, na fila do pão, eu sou aquela pessoa que vou observar e ficar atenta para que não falte para ninguém. Você sempre pensa no outro? Sempre. Sempre. A gente fala muito da questão do servir. E eu era a pessoa que criticava muito a minha mãe. Minha mãe se doa demais, sabe? E depois eu fui observar que eu também sirvo como professor. No meu curso eu faço para servir o outro. E hoje eu já entendo a minha mãe. Eu falei, gente, eu criticando a minha mãe, eu também sirvo. E como é servir o outro? Através da advocacia e como empreendedora. É de extrema relevância, é extremamente importante servir. Eu tenho uma frase também que eu gosto muito, que quem não serve, né, quem não consegue servir, não serve para viver. Nossa. Nós estamos aqui para servir. Então, assim, igual minha área, eu sou especialista em direito previdenciário, porque eu quero poder colocar na mesa de um idoso, de um incapacitado, o alimento. Então, isso é servir. Eu estou prestando um serviço através do meu conhecimento, do meu estudo e transformando a vida de uma família, de uma pessoa. E em relação ao empreendedorismo, eu sirvo não só a sociedade, mas um país como um todo, que a gente faz a economia girar. Sim. E como eu trabalho com móveis rústicos, móveis de demolição, então eu ainda penso além, porque eu penso que eu tenho que servir também para o planeta. Sim. Então, se eu estou vendendo móveis de demolição, eu estou preservando o meio ambiente. Mas onde que você pegou essa veia de empreender? Quando que você foi picada pelo bichinho do empreendedorismo? Do empreender foi quando eu estive em família, né? Porque também é outra coisa que eu sou apaixonada é com pessoas, com estar junto, com família, né? E eu fiz, a minha mãe, ela e a irmã dela não conversavam há anos. Não conversava? Falei, gente, é B.O.? É aquela família assim que qualquer beliscãozinho é um mal de 20 anos. Ficam de mal. Aí eu falei, vou resolver isso. Resolver as coisas. Aí fiz elas se reunirem um dia no almoço. E minha tia, eles trabalhavam com móveis rústicos. Eu sempre trabalhei no comércio Pará de Minas. Eu tenho certeza que várias pessoas devem me ver e falar, conheço aquela menina. 28 anos de comércio. E ela falou, nossa, você é excelente vendedora e tudo. Nunca quis empreender? Nunca quis ter sua loja? A sua tia falou com você? Falou isso comigo. Aí eu pensei, falei, gente, amo o meio ambiente, amo a natureza. Madeira, essas coisas maravilhosas, ainda sem derrubar nenhuma árvore. Gostei disso. Eu já ia perguntar quem te incentivou e foi ela, então. Foi ela. Eles sabe trabalham disso? muitos anos com isso. Na verdade, a gente começou com uma sociedade, né? Que foi uma ideia dela, assim, ela veio conhecer a cidade e gostou. Não fluiu, porque eu digo que na vida não é que as coisas não dão certo. Sim. Tem início e tem fim. Sim. Né? E quem deve dar o fim nas coisas que não dão certo somos nós. Olha. Então, assim, não fluiu, mas eu não desisti, eu estou aqui e, assim, sempre evoluindo. Sempre evoluindo. Sempre evoluindo. Pergunto para você, como empresária, quais foram as dificuldades que você teve? Porque você teve um começo, você já falou de um começo que não fluiu, que você teve que ressignificar, modificar. Eu pergunto, hoje você está num outro lugar do empreendedorismo que é online. Como é que é essa transição de abrir um comércio, ter um funcionário, depois estar online? Como é que é isso? Como é que é esse trânsito? A transformação, ela deve ser sempre observada. Porque, como você disse, o mundo é um palco e o palco não é parado. Não. No palco acontece coisas. E se você não está atento aos acontecimentos, às transformações, se você não buscar evolução, se você não quiser caminhar junto, você morre. Você desaparece, você apaga.
Então, essa transição foi justamente por isso. Você se sentiu o quê? Incomodada? Tipo assim, você sentiu o comércio, você respirava ele e falava, não, tem que mudar. Quando que você se sentia incomodada para gerar essa mudança? O que acontece? São 28 anos de comércio. Então, eu posso te dizer assim, quando eu comecei, os vendedores antigos vão saber o que eu estou falando. A gente não conseguia, nas datas comemorativas, parar para tomar água, parar para almoçar. Isso foi mudando. E quando eu abri o comércio, que eu abri minha loja, já estava neste caminhar de deixar de ter esse grande fluxo no comércio. Isso foi mudando. E com essa mudança, cada vez menos pessoas nas ruas, cada vez menos pessoas frequentando lojas, migrando para online, não tem como um empreendedor não estudar essa possibilidade. Então você é uma olheira de plantão. Como. Você é uma olheira de plantão. Não tem como, entendeu? Temos sempre que transformar. Eu falo que o ser humano é um camaleão. Ele tem que se adaptar. Mas quando você fala que você não tinha tempo pra viver também, né? Vamos falar assim. E esse comércio, ele toma muito tempo da pessoa. O comércio toma muito tempo e hoje eu vejo outras transformações. Eu penso muito, né? Eu analiso muito, eu vejo muito as coisas. O que eu vejo hoje de transformação? As pessoas também. Antes, o sonho de uma adolescente, o meu sonho era ter uma carteira assinada. Gente. Era ser contratada por algum lugar. Hoje, se fizermos uma pesquisa, não é o sonho de um jovem de hoje. Nó. Qual é o sonho do jovem de hoje? O jovem de hoje, ele quer ser um influencer. Sim. O jovem de hoje quer ficar milionário através de um trabalho sem excesso de esforço. Antes, na minha época, às vezes a pessoa olha e vai falar assim, nossa, né? Velha. Gente, experiente. Na minha época, o lazer de um adolescente, de um adulto, era trabalhar. Entendeu? Era exercer uma atividade de preferência. Força física, Sim. Força de comunicação, porque o vendedor é força de comunicação. Sim. Você tinha horário para pegar, às vezes nem tinha horário para largar. Hoje não, as pessoas querem evoluir, querem transformar, querem fazer coisas sem excesso de esforço, sem prisão de horário. Sim. Entendeu? Mas quando você vai para um online agora, você tem qualidade de vida? Porque você fala que naquela época praticamente não tinha qualidade de vida, porque você tinha que bater meta, você tinha horário para pegar e não tinha horário para largar. Hoje você tem qualidade de vida? Hoje você consegue sair para um barzinho, para um show, ver sua família, né, viajar para o exterior, para a Europa? Entendi. Então vamos lá, né? O que acontece? Uma coisa que eu falo muito também é que as redes sociais, a internet, hoje, ela pôs fogo numa coisa que existia antes, que era a jornada de trabalho. Nossa. Antes existia a jornada. Tanto é que tem as leis trabalhistas. Quem não cumpria, tinha multa, tinha sanções, né? Que também é minha outra área, que é a área do direito. Sim. Então, tem os direitos, estão escritos ali. Aí hoje veio o trabalho online. Sim. O que ele fez? Rasgou a sua jornada de trabalho. Hoje a jornada de trabalho realmente é de quem está lá do outro lado. Então, por isso que eu falo de transformar. Não adianta cruzar os braços. Então, Cleide, você tem a jornada? Qual a sua jornada? A do meu cliente. É uma demanda. É da minha demanda. Agora o meu cliente vai lá, lógico que a gente vai ouvir quem fala assim, ó, nossa, mas você tem que pôr limite, você não pode responder no sábado à tarde, você não pode... Gente, não tem problema, tá tudo certo. Você vai fazer assim? Sim. Você, empreendedor online, vai fazer assim? Perfeito. Perfeito também quem quer responder de madrugada. Sim. Qual o problema? É porque você entra nesse ambiente e é confortável para você. Qual o problema? Isso Então, não é tenso para você, então? não é tenso, Não. porque se você não transforma, você fica tenso. Sim. Ah, gostei disso. Porque... Então, se você tá tenso, você não transformou. Sim.
Então, para mim é tranquilo responder no final de semana? Oi, eu defino. Esse final de semana, eu trabalhei muito, a semana foi muito tensa, foi cansativa. Esse final de semana eu vou responder até meio-dia. E volto na segunda, às 8 da manhã. Tudo bem. Penso que o vendedor é um comunicador. E você teve experiências com as pessoas no comércio local. Você é conhecida aqui na cidade por uma excelente vendedora que você foi e que você é online agora, e também presencial, que você vai até a casa do cliente. Vou. E o que você leva dessa experiência, dessa comunicação para a sua vida pessoal? A sua relação com o outro no comércio, como é que você leva esse tato com as pessoas para a sua família, para os seus relacionamentos? Como é que é isso? Olha, uma coisa que me transformou assim... primeiro, todos nós temos que buscar o autoconhecimento. Segundo, você tem que aprender a dividir. Porque a Cleide é um ser humano só. Agora somos várias Cleides. Né? Tem a Cleide advogada. Que nós vamos falar sobre isso. Que nós vamos falar sobre. Tem a Cleide empreendedora. Tem a Cleide esposa. A Cleide amiga, filha, madrinha, dona de casa. Então, assim, o que eu aprendi com essas comunicações, conversando com várias pessoas? Saiba comunicar. Saiba respeitar. Quando vocês me verem conversando com um idoso, não estou falando que o idoso não tem conhecimento intelectual, mas eu estou falando do idoso simples, sim. É uma linguagem. É um respeito. Quando eu estiver com um intelectual, com um advogado, com um juiz, é outra comunicação. Então, isso que me trouxe. Então, quando eu estou falando com o meu afilhado ou a minha afilhada, é uma comunicação de amor, é outra comunicação. Eu tenho paixão pelo que eu faço, tanto na advocacia, quanto no comércio, no empreendedorismo. Então, eu levo esse amor, esse respeito, mas comunico com o que está comigo naquele momento. Você fala de administrar diversos personagens que moram em você. E muitas pessoas só têm um. Eu sou desse jeito, aquela tradicional fala, né? Maria Gabriela, sou assim e você tem que me aceitar desse jeito. Você fala de algo muito interessante na comunicação, que é se adaptar. São diversos palcos e às vezes eu estou num palco que não é meu. Eu estou num palco que é do idoso, é uma linguagem do idoso, é o cenário do idoso, a vivência do idoso. Eu consigo viver essa cena. Às vezes eu estou perdendo a oportunidade de vivenciar aquela cena, de pegar aquela história, porque o idoso fala muito do passado. Ele fala muito do passado. E é bacana você, tão jovem, se conectar com esse passado, ver a vivência do outro. É se adaptar mesmo. E você que se adapta, aí eu tenho uma bomba para você. Como advogada, lá é mais pesado porque você tem que ser uma pessoa não tão emocional. Porque lá você lida com leis. Então, o cenário lá é mais puxado e exige muito, principalmente você, mulher. Como é que é isso? A advocacia, como é? Eu quero só dar um adendo aí, porque por que eu tento me adaptar? E todos devem pensar nisso. Porque você tem que ser compreendido. Não adianta comunicar com você mesmo. Então, porque se você não está adaptando a sua comunicação com o que está com você, você está conversando sozinho. Sim. Porque você não é compreendido. É um monólogo, né? Você não está se fazendo compreender. Não adianta eu comunicar se a pessoa não está me entendendo. Sim. Eu quero interagir. Eu quero que a pessoa me entenda, assim como eu quero que ela perceba que eu estou entendendo. Você puxa a responsabilidade desse entendimento para você, então? É porque é nossa, é de quem está falando. Se neste momento eu estou falando, eu tenho que me fazer entender. Não adianta. Então a responsabilidade. Puxa essa responsabilidade. Tem que fluir. Aí você sai conectando todo mundo, né? Aí tem que ser. Aí todo mundo apaixona por você porque nós estamos num momento onde a gente não ouve. Mas e a advogada? Essa é a questão. No setor da advocacia, principalmente nós, mulheres, né? Você tem que ter um conhecimento mesmo da matéria em si e você tem que ter uma firmeza,
técnica, uma postura. Na verdade, todos nós temos que ter, mas nós mais ainda. Não adianta você não ter conhecimento, não ter técnica, não ter postura. Então, você já tem que chegar no lugar presente. Você não vai chegar murcha. Quem vai confiar no seu trabalho? Presença. Quem vai falar assim, nossa, parece que aquela menina ali é importante, parece que aquela menina ali sabe o que ela está falando. Sim. Não adianta. Você fala de presença e eu percebo muito, a gente olha para suas mãos, olha pro cabelo, pro colar, pro salto, que vocês vão ver, que é espetacular. Tudo é pensado para que essa presença aconteça. E eu olho para você, eu vejo identidade, uma mulher negra que vai para um lugar onde esse preconceito pode existir, com esse cabelo livre, e você adentra aquele espaço. Com figurino, com vocabulário poderoso. Como é que é isso? Assumir essa mulher negra nesses espaços onde o negro às vezes não tem voz, tem vez. Você falou uma palavra que é tudo. É assumir. Assume quem você é. Porque a partir do momento que você não assume quem você é e deixa ser ditada, e deixa ser escrita, você não escreve sua história. E eu escolhi escrever a minha. Então, o figurino, ele é pensado. Ele é pensado. E eu penso em todas. Sabe as Cleides que eu falei? Sim. Eu penso em todo figurino para ela. Entendeu? Se eu sou a Cleide amiga, estamos no beach tênis, eu quero ir, fazer parte, eu quero pertencer. Sim. Então, assim, assuma as suas escolhas. E tem a Cleide da blusa furada também. Tem a Cleide da blusa furada. Da blusa do candidato. Sim, sim. As eleições chegando. A blusa do candidato. Sabe porque essa Cleide existe também. Ela existe. A Cleide do que, quando abre o gado, ai, gente, que obstinado esse trem que tá aqui. Entende? Tem, sim. Você tem que assumir a sua escolha. Você tem que assumir a sua história. Então, quando eu escolhi ser... Nossa, eu tenho que te contar quando eu escolhi ser assim. Por favor. 9 anos de idade. Muitas questões familiares que todos nós temos, né? E eu falei para minha mãe, eu acho que não tinha nem 9 anos. Eu falei, mãe, quando eu crescer, eu vou andar elegante. Gente, quando eu falei isso, eu não imaginava nem que eu seria advogada. Mas eu falava, cara, eu vou andar elegante de roupa social, eu vou ter o meu cachorro, vou ter minha casa, vou fazer as minhas coisas e ninguém vai pisar em mim. Eu tinha 9. Então, eu até brinco com ela. Quando eu tô de social, que ela fala, nossa, tá tão bonita hoje. Eu falei, mãe, você lembra quando eu falei isso? Mas eu não sabia que era advocacia. Sim. Eu não sabia. Então, assuma a sua escolha. Entendeu? Faça valer cada momento seu. Uma pergunta. Sua criança tá feliz? Felicíssima. Sou titante. Eu falo que quem escolhe o que a gente vai ser quando crescer... é a nossa criança. Ela fala, quando eu crescer, eu não sabia o que eu ia ser, o que eu iria ser. Mas eu já fazia teatro na infância. E aí, se você pudesse conversar com ela, o que você falaria com ela, frente a frente, assim? Olha, eu ia falar para ela, você sabia bem o que você queria, né? Danadinha essa criança, danadinha. E fez valer. E essa criança sofreu muito para se empoderar? Às vezes as pessoas estão me ouvindo aqui pensando, lógico, tudo maravilhoso, gente. Tudo sofrimento. Eu passei, eu não gosto de vitimismo, porque tudo que você passa é transformação na sua vida. Você tem que fazer isso, né? Mas assim, muito sofrimento. Separação dos pais, que não é fácil para os filhos. Sim. Muitas brigas dentro de casa, muito racismo, muita pobreza, muita falta das coisas. Era roupa doada, não, pode falar? Calcinha amarrada, tinha que amarrar de acordo com a irmã, que são 3. Caroço assim do lado. E o chinelinho? Sutiã atrás com aquelas amarras. Não tinha mais prego que aguentasse, não tinha nem mais onde furar o chinelo para caber no pé. Meu Deus. Mas isso... Hoje você dá valor em tudo que você tem. Tudo, gente, tudo. Tudo faz parte. Hoje o sofrimento faz parte. Então não importa, eu costumo falar muito isso na palestra Mundo é um Palco,
Não importa o que a vida fez com você, mas o que você fez com o que a vida fez com você. Então você se ressignificou. Sempre. Então todas as o fases. seu passado está muito bem resolvido. Muito. Mas você já sabe. Você sabe que se deixar... pessoas podem ter aquele mesmo comportamento que a gente está falando de comunicação, e a gente vê que adultos têm esse comportamento ainda de achar que ele é melhor que... achar que tal pessoa não tem que ocupar tal lugar. Então hoje você não é uma criança mais, você é uma mulher, e você, de certa forma, eu acho que nós negros, a gente não tem que ficar educando não, mas você, de certa forma, você orienta também e coloca as pessoas no lugar dela. Eu digo que é os meus tapa de luva. Uhum. Você não tem que aceitar qualquer coisa, e você tem que direcionar. Eu me sinto na responsabilidade de transformar. Uhum. Já apanhei demais por causa disso, que ninguém quer ser transformado. Sim. E ninguém enxerga que pode estar errando. Sim. Aí eu coloco no lugar. Sim. Eu mostro, eu ensino. É igual na advocacia. Já cheguei para pegar documentos em lugares, né, públicos e só entrego para advogada. Meu Deus. Aí, vou brigar? Vou estressar? Porque a pessoa não tem na concepção dela que existe advogado negro. Gente, eu mostro o que eu preciso. A minha carteirinha. Sim. Muda. Transforma. Faça acontecer. Sim. E assim, você falando, já vai ter daqui a alguns meses. Então eu já chamo para isso. Sim. Né? Porque as pessoas participem, porque lá a gente ainda vai falar muito mais sobre essas questões. Empreendedorismo, né? A negritude, a força da mulher negra, a força do homem negro. A gente vai falar muito sobre isso. Porque, assim, a gente já está falando do Afroatitude, vai acontecer em novembro, e ela é minha convidada VIP. Tá? E nós vamos falar disso porque isso é comunicação pura. E como que a gente está comunicando nesse grande palco chamado mundo? As pessoas passam por nós. Eu fico muito feliz de você ser uma pessoa que contribui muito com o outro. Onde você passa, você transforma a cena. Porque você ocupa esse lugar de protagonismo. Que o espaço é dado para todo mundo, mas quantas pessoas estão assumindo esse protagonismo? Porque para ser protagonismo, como empresária, como advogada, você tem que assumir esse lugar. E isso demanda uma energia. E você é uma pessoa, a gente olha para você e você estou preparada, estou pronta para assumir esse lugar que é meu. Quero muito te agradecer pela oportunidade de estar aqui aprendendo cada vez mais, e quero que você deixe como protagonista um recado para o nosso público. Primeiro eu que agradeço, né? E eu quero deixar a seguinte frase. O seu poder está em você, não no outro. Então ative o seu poder, faça valer o seu poder. Ele já está em você. Sim. Já está em você. Então você pode tudo, desde que faça acontecer. Ativar. Ative o seu poder. Ative o seu poder, gente. Vocês viram a frase? Ative o seu poder. Gente, obrigado. Beijo. E se o mundo é um palco, protagonize-se.